corresponda, em definitivo, com a sessão da Câmara. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, por mais um dia de luta. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informo o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental declara aberta sob a proteção de Deus, a 48ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2017. Vamos todos ficar de pé para fazer a oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador Éder Martins vai fazer a leitura de um texto bíblico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 15, Salmo davídico. Senhor, quem habituará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz o seu semelhante e não lança calúnia contra o teu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Declaro iniciar o expediente. Solicito o primeiro secretário da mesa, o vereador Éder Martins, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 47ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Arvajane, às 9h15 do dia 4 de dezembro de 2017, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 47ª sessão ordinária do primeiro ano da 15ª legislatura, presidida pela vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV. Principiando os trabalhos legislativos deste dia, a senhora presidente desejou um bom dia a todos, nominando os servidores dessa Casa de Lei, senhores vereadores, internautas e aos ouvintes da Rádio Capivari, que nos acompanham todos os dias. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora presidente informou que o segundo secretário da mesa, o vereador Leonardo José da Silva, PTB, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo o número regimental, declarou abertos para a proteção de Deus a 47ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Na sequência, a senhora presidente convidou todos para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo ao vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, a senhora presidente declarou iniciado o expediente, solicitando ao segundo secretário da mesa a leitura da ata da sessão anterior, que, não tendo pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pela senhora presidente, de acordo com o que determina o artigo 89 do regimento, sendo assinada pelos oradores presentes. Ainda no expediente deste dia, conforme prevê o artigo 79 do regimento, a senhora presidente convidou o segundo secretário para proceder com a leitura das matérias constantes da pauta,
que segue em anexo a esta. Ao término da leitura das matérias constantes deste dia 4 do mês de dezembro de 2017, conforme o artigo 78, combinado com o artigo 80 do regimento interno, a senhora presidente concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. O vereador Carlos Cleito da Freire Abrantes, vereador Davi Félix Vaz da Silva, vereador Neuza Jacinto Diniz e o vereador Ivanei Pereira da Silva, PSD, fizeram uso da palavra. E não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao segundo secretário para a leitura do projeto de lei 017/2017, de autoria do prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado de 2 de agosto de 2017, que, abre aspas, dispõe sobre o reparcelamento, parcelamento e débitos do município de Abadiânia, do seu regime próprio de previdência social, Abadiânia Prev, fecha aspas, e seus respectivos pareceres. Levantando questão de ordem, o vereador Clarinho Borges Araújo Filho, PTC, moderou que já houve a leitura dos relatórios das comissões permanentes da Casa por ocasião da 39ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura, realizada no dia 9 de outubro de 2017. Oportunidade que o vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB, valendo-se das disposições contidas na portaria 027/2017, que amplia o direito de pedido de vista das proposições, solicitou vista em relação ao projeto de lei 03/2016. Assim, de acordo com a visão do edil, se o vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB, apresentou emenda à proposta, deverão ser lidos a emenda por ele apresentada e seus pareceres. E, em caso contrário, deverá a matéria ser colocada em discussão. Elucidando a questão, o primeiro secretário da mesa, o vereador Hélio Vieira Martins, PTB, disse ter constatado que, de fato, o vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB, apresentou emenda ao projeto de lei 017/2017. Porém, este teria informado acerca de sua intenção de refluir deste posicionamento. Para resolver a questão, a senhora presidente indagou o vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB, sobre a manutenção ou não do interesse em emendar o projeto de lei 017/2017. O vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB, no uso da palavra, oportunizado pela presidente, esclareceu que ele, em conjunto com o vereador Carlos Cleito da Freire Abrantes, PSD, diligenciaram junto ao alcaide municipal e, diante dos esclarecimentos deste, optou por retirar a emenda apresentada, de modo a permitir sua análise pelo soberano plenário. Para dar prosseguimento aos trabalhos legislativos deste dia, a senhora presidente colocou a matéria em discussão, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem fazê-la pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade que manifestaram o vereador Clarinho Borges de Araújo Filho, PTC, o vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, e o vereador Éder Ferreira Martins, com réplica por parte do vereador Clarinho Borges de Araújo Filho, PTC. Encerradas as manifestações, a senhora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei 017/2017, estando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, e que entra em ordem para a próxima sessão. E não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 10 horas e 26 minutos, a senhora presidente, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, após desejar um bom dia a todos, encerrou a sessão agradecendo aos presentes em plenário até o momento, aos funcionários da casa, internautas, ouvintes da Rádio Cultural e aos vereadores, parabenizando-os por tratarem em prol do município, demonstrando firmeza e responsabilidade com as matérias postas à análise do Poder Legislativo local, e convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, terça-feira, 5 de dezembro de 2017, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, lavrei essa contendo 3 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Eu quero Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? só corrigir o nome aí, não Carlos Cleito, o Ivanei. Paula, correção da ata. Nota escrita, e a promessa do Carlos Cleito, Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes em pauta.
Senhora Presidente, senhores vereadores, são matérias da ordem do dia. 01. Leitura do projeto de lei 015/2017, substitutivo. Leitura do projeto de lei 026/2017, que dispõe sobre a criação e concessão do serviço de mototáxi e da revogação da lei 469 de 1998. Leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei número 20 de 2017, LOA. Se não houver pedido de vista, será iniciada a primeira discussão e votação. Segunda votação em relação ao projeto de lei 017/2017, que dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do município com regime próprio de previdência social. Leitura ainda dos seguintes ofícios recebidos do Poder Executivo Municipal. Ofício 411/2017, que informa sobre a sanção e publicação da Lei Municipal 436/2017, que dispõe sobre autorização para permutas de imóveis com diocese de Anápolis. Leitura do ofício 434 de 2017, que responde a requerimentos sobre construção de unidades penais. E o ofício 437 de 2017, que responde sobre requerimentos sobre a implantação de colégio militar. São essas, senhores presidentes, senhores vereadores, as matérias constantes da pauta. Concedo a palavra agora aos vereadores para tratar de tema livre para o prazo de até 10 minutos. Não tendo nem orador escrito, declaro encerrado. Verificada a permanência do Código Regimental, passa-se a ordem do dia. Item 2. Passa a palavra agora ao primeiro secretário para a leitura dos projetos de lei 015/2017 e 26/2017. Senhor presidente, se me permitir, devido ao problema de garganta que eu não estou conseguindo, inclusive até pela leitura da ata aqui, eu não consegui, estava fazendo ela abaixo, não estava conseguindo, não pedi para o segundo secretário ou algum outro colega auxiliar nisso aí, por gentileza. Passa a palavra ao segundo secretário da mesa, Rosemar. Leitura do projeto de lei 015 substitutivo. Ao complementar, senhor presidente, faço presente encaminhar Vossa Excelência o projeto de lei 015/2017 substitutivo, que dispõe sobre a revogação da lei 424/1997, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Habitação, e a revogação da lei 425/1997, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Abadiânia para os fins de mista. Além de ser general protesto e elevado a preço de título de consideração de José Mariscal de Mista. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, nos usos de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. O Conselho Municipal de Habitação, artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Habitação de Abadiânia, CMH, com as funções deliberativa, normativa, fiscalizadora, consultivas e informativas. Artigo 2. O Conselho Municipal de Habitação terá como objetivo geral orientar a política municipal de habitação, devendo, portanto, primeiro, definir as prioridades do investimento público na área habitacional. Segundo, elaborar propostas, acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução da política municipal de habitação. Terceiro, discutir a participação das ações da intervenção pública em incitamentos precários. Quarto, articular, compatibilizar, fiscalizar e apoiar a atuação das entidades em desempenhar funções no setor de habitação. Quinto, incentivar a participação popular na discussão, formulação e acompanhamento das políticas habitacionais e seu controle social. Sexto, avaliar e promover, fiscalizar os convênios habitacionais. Artigo 3. O Conselho Municipal de Habitação ficará responsável, primeiro, por encaminhar pedidos de audiência pública, consulta popular, referendo-se aos plebiscitos e plenários. 2. Pela convocação de plenários anuais com a participação de conselheiros e seus suplentes, representantes das regiões urbanas e rurais, dos demais conselhos instituídos no município, conforme regulamento e ser elaborado por este conselho. Terceiro, pela formação de comitês regionais, rurais e urbanos,
integre a população na busca de soluções e problemas habitacionais junto ao desenvolvimento do município. Quarto, pela formação dos comitês paritários e acompanhamentos de programas de projetos habitacionais. Quinto, pela garantias e amplas publicidades das formas e critérios, acesso aos programas, das modalidades de acesso e moradias, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas de intervenção, dos números de valores dos benefícios, dos financiamentos concedidos, de modo que ao permitir acompanhamento e fiscalização. Sexto, pela garantia de amplas publicidades às regras e critérios para o acesso à moradia dos âmbitos, sendo isso, em especial, as condições de concessão e de subsídio. Artigo 4. O Conselho Municipal de Habitação terá como princípios norteadores em suas ações. Primeiro, a promoção do direito de todos à moradia digna. Segundo, acesso às políticas habitacionais. Terceiro, a participação popular nos processos de formulação, execução e fiscalização da política municipal de habitação. Parágrafo 1. Compreende-se que a moradia digna para fins de aplicação na política municipal de habitação é que atende aos padrões mínimos de habitabilidade, com infraestrutura e saneamento ambiental, mobilidade e transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos sociais. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Habitação terá como diretrizes, primeiro, a integração dos loteamentos e assentamentos precários ao tecido urbano, através de programas de regularização fundiárias, urbanista e jurídica, e do desenvolvimento do projeto social de geração de trabalhos e renda de capacitação profissional nessas áreas. Segundo, a articulação da política habitacional às demais políticas sociais, ambientais e econômicas. Terceiro, a integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano. Quarto, o apoio à implantação dos instrumentos da política urbana previsto no Estatuto da Cidade, atendo ao princípio constitucional da função social da cidade e da prioridade. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Habitação terá como atribuições, primeiro, convocar a Conferência Municipal de Habitação a cada 3 anos e acompanhar a implementação de suas resoluções. Segundo, a participar da elaboração de fiscalização de planos e programa de política municipal da habitação. Terceiro, elaborar e propor ao Poder Executivo a regulamentação das condições de acesso ao recurso do Fundo Municipal de Habitação e as regras que gerarão em sua operação, assim como as normas de controle e tomada de prestação de contas, entre outros. Quarto, deliberar sobre os convênios destinados à execução de projetos de habitação, de melhorias das condições de habitualidade, de urbanização e de regularização fundiária, aos demais assuntos relacionados à política habitacional. Quinto, propor diretrizes, planos e programas visados à implantação de regularização fundiárias e reforma urbana e rural. Sexto, incentivar a participação e o controle social sobre a implementação de políticas públicas habitacionais e desenvolvimentos urbanos e rural. Sétimo, possibilitar informações à população e a instituições públicas e privadas sobre os temas referentes à política habitacional. Oitavo, constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporários, permanentes para melhor desempenho de suas funções quando necessário. Nono, propor, apreciar e promover informações sobre matérias e técnicas construtivas alternativas com finalidade de aprimorar quantitatividades e qualitativamente os custos das unidades habitacionais. 10. Acompanhar o pedido de adesão do município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, instituído pela Lei 11.124, de 16 de julho de 2005.
11º. Elaborar o regimento interno. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Habitação terá suas funções ligadas à habitação e ao desenvolvimento urbano e rural, devendo acompanhar as atividades e deliberações dos demais conselhos instituídos no município de Abadiânia. Artigo 8º. O Conselho Municipal de Habitação será composto por um total de 8 membros titulares e 8 membros suplentes, representantes do poder público, da sociedade civil e de movimentos populares e de segmentos setoriais, assim distribuídos. 8 representantes do poder público, primeiro, segundo, 8 representantes da sociedade civil e movimentos populares. A cada membro titular, o seu suplente substituirá seus impedimentos e assumirá sua posição em caso se vacancia. Segundo, deverá ser observada na composição do Conselho Municipal de Habitação a exigência de indicação de um representante dos distritos municipais que seja vinculado ao segmento do poder público. Artigo 9. A função do conselheiro não será remunerada, sendo considerada de relevante interesse público. Artigo 10. O mandato de conselheiro terá duração de 2 anos e a possibilidade de sua recondução será decidida no regimento interno próprio. Artigo 11º. O presidente do Conselho Municipal de Habitação será eleito entre seus pares com mandato de 2 anos. Capítulo 2. No Fundo Municipal de Habitação, dos recursos de destinação do patrimônio da administração. Artigo 11º. Ficará criado o Fundo Municipal de Habitação de Abadiânia, FMH, de natureza contábil, cujos recursos será inclusiva e obrigatoriamente utilizado nos termos que dispõe em presente lei que regulamenta, visando atender a população do município de Abadiânia, das áreas urbanas e rurais pela política habitacional. Artigo 13º. O Fundo Municipal de Habitação ficará vinculado do Departamento Habitacional de Fundo de Abadiânia e de outras secretarias afins. Artigo 14º. O Fundo Municipal de Habitação deverá ter dotação orçamentária própria. Artigo 15º. Constituirão outros recursos do Fundo. Primeiro, provenientes das dotações do Orçamento Geral da União e do Estado, e a extra-orçamentárias federais, especialmente a eles destinados. Segundo, dos créditos adicionais. Terceiro, dos provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do FGTS, que lhe forem repassados. Quarto, os provenientes de captações de recursos nacionais e internacionais ao fundo perdido e destinado especificamente para a política municipal de habitação. Quinto, os provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, que lhes forem repassados nos termos das condições estabelecidas pelo respectivo Conselho Deliberativo. Sexto, os provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Sétimo, as doações efetuadas com seus encargos por pessoas jurídicas de direitos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, assim como por organismos internacionais ou multilaterais. Oitavo, outras receitas previstas em leis. Artigo 16. Os recursos do Fundo Municipal de Habitação deverão ser destinados, primeiro, à adequação da infraestrutura e encerramento de população de baixíssima renda. Segundo, a aquisição dos terrenos para o programa de habitação de interesse social. Terceiro, regularização de lotes de casa na área urbana. Quarto, produção de moradias em sistema de autoconstrução ou mutirões com base em análise técnico-financeira. Quinto, programa de projetos aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação. Sexto, outros programas e projetos relacionados à questão
habitacional discutida e aprovada pelo Conselho Municipal de Habitação. Artigo 17. Constitui-se patrimônio do Fundo Municipal da Habitação, além de suas receitas livres, outros bens, móveis ou imóveis, inclusive títulos de créditos adquiridos e destacados pela Prefeitura Municipal de Abadiânia para incorporação ao fundo. Artigo 18º. O Fundo Municipal de Habitação ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, CEOSP, tendo sua destinação liberada através de projetos, programas e atividades previstas no Plano de Ação e Aplicação, aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação. Primeiro, será aberto contas bancárias específicas de instituições financeiras oficiais, sob a denominação Fundo Municipal de Habitação de Abadiânia, para a movimentação dos recursos financeiros ao fundo, sendo elaborado mensalmente balancetes demonstrativos da receita e das despesas, que deverá ser publicado na imprensa oficial, onde houver ou dada ampla divulgação no caso de inexistência após a apresentação e aprovação do Conselho Municipal de Habitação. Segundo, a contabilidade do fundo tem como por objetivo evidenciar a sua situação financeira e patrimonial, observando os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. Terceiro, caberá à Secretaria Municipal de Urbanismo e Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, através de seu secretário ou de seu gestor, gerir o Fundo Municipal de Habitação sob orientação e controle do Conselho Municipal de Habitação, cabendo ao seu titular. Primeiro, solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal de Habitação. Segundo, submeter ao Conselho Municipal de Habitação demonstrativo, contábil e a movimentação financeira do fundo. Terceiro, assinar cheques, ordenar empenhos e pagamento da despesa do fundo. Quarto, outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do fundo. Artigo 19º. O fundo de gestor de fundo não será remunerado, sendo considerado irrelevantemente interesse público. Capítulo 3º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 20. O Conselho Municipal de Habitação, para melhor desempenho de suas funções, poderá solicitar ao Poder Executivo Municipal e às entidades da indicação de profissionais para prestar serviço e assessoria ao Conselho, sempre que fizer necessário. Artigo 21º. A regulamentação das condições de acesso ao recurso do Fundo Municipal de Habitação e as regras regerão a sua operação, assim como as normas de controle de tomadas e prestação de contas e demais serão definidas em atos do Poder Executivo Municipal, a partir de proposta oriunda do Conselho Municipal da Habitação. Artigo 22º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as leis nº 424/1997 e 425/1997, como as demais disposições encontradas. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2017. José Aparecido Alves, Prefeito Municipal. Disposições e motivos. Através do presente projeto de lei, ficarão revogadas as leis municipais no 424/1997, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Habitação, no 427, que dispõe do Municipal de Habitação, tal qual tem grande relevância para o município de Abadiânia, eis que serve para viabilizar moradias populares à população crente de Abadiânia. Além disso, o CMH e o FMH são de extrema importância na regularização das moradias já existentes que nunca foram formalmente doadas aos seus proprietários, ou seja, nunca foi dada devida escritura. A alteração do Conselho Municipal de Habitação é necessária em razão da lei que criou ser antiga e ultrapassada. É necessário ressaltar que
que através do Conselho Municipal de Habitação, que as pessoas carentes tenham acesso ao programa sociais do governo. Já a criação do Fundo Municipal de Habitação é uma suma importância para o Conselho atuar em com eficiência. Ademais, através do Conselho, com a existência do fundo, que possibilita o recebimento e a gestão de recursos federais destinados à habitação. Pelo exposto e na certeza de que sua ideia almejada nessa proposta é comungada pelos novos edis, esperamos contar com os sentimentos para aprovação. Abadiânia, 28 de novembro de 2017, José Aparecido Alves Diniz, prefeito. A matéria da assessoria jurídica para emissão das comissões. Leitura do projeto de lei 026, esse é 026, que dispõe sobre a criação e concessão de serviços de mototáxi da revogação de lei número 469/1998. Projeto de lei 26, 30 de novembro de 2017. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, com todas as suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica criado o serviço de transporte de passageiros em motocicleta, mototáxi, no município de Abadiânia, obedecendo às normas específicas estabelecidas por esta lei. Primeiro, fica criado 5 vagas de mototáxi, podendo ser ampliadas mediante efetivamente necessidade e autorização do Poder Legislativo. Segundo, o serviço de mototáxi é uma utilidade pública, executado por particulares por autorização do Poder Público, por prazo determinado, renovável anualmente. Capítulo 2º. O serviço de mototáxi, o serviço de mototáxi destina-se ao atendimento de localidade que se condiciona várias topográficas urbanas por qualquer outro motivo, ou seja, adequadamente atendida pelos demais meios de transporte. Artigo 3º. O serviço de mototáxi restringe-se aos transportes de um passageiro por vez, remunerando mediante o pagamento de tarifa. Capítulo 3º. Do mototaxista. Seção 1ª. Da autorização por mototaxista. Artigo 4º. A autorização para a prestação do serviço de mototáxi será concedida quem comprovar o atendimento aos seguintes requisitos. Primeiro, ter completado 21 anos. Segundo, possuir habitação por pelo menos 2 anos na categoria. Terceiro, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Quarto, apresentar atestado de saúde. Quinto, não ter titular de outra autorização por mototáxi. E quinto, sexto, não ter tido sua autorização cassada em razão de penalidade aplicada pelo Poder Público Municipal no serviço de mototáxi ou em qualquer outro serviço de prestação concedido, permitindo a autorização do município. Seção 2ª. Os deveres do mototaxista. Artigo 5º. São deveres do mototaxista. Primeiro, obedecer às normas do Código de Trânsito brasileiros aplicados à espécie, bem como a todas as suas regulamentações, incluindo ao disposto nessa lei. Segundo, portar a documentação necessária para a prestação do serviço expedido pelo órgão competente. Terceiro, usar em seu serviço roupas contingentes com a função de atendimento ao público, ficando vedado o uso de camisetas, regatas e bermudas. Quarto, vestir colete de segurança dotado de dispositivos refletivos nos termos da regulamentação do CONTRAN. Quinto, usar capacete com viseira e colocar à disposição do passageiro o mesmo tipo de capacete para sua
para o uso durante o transporte. Sexto, disponibilizar touca descartável aos passageiros. Sétimo, tratar o passageiro com humanidade e polidez. Oitavo, contratar seguro de acidentes pessoais em favor dos passageiros, facultando a contratação coletiva por mototaxista da mesma área delimitada. Nono, recusar o transporte de A. Passageiros que não queiram usar capacete. B. Passageiros com bagagem além da permitida no parágrafo deste artigo. C. Passageiros com criança de colo. Ou D. Criança com menos de 10 anos. Capítulo 4. A motocicleta. Artigo 6º. A motocicleta deve ser utilizada na prestação de serviços de mototáxi, além de atender aos requisitos estabelecidos na legislação federal, deverá apresentar as seguintes características. Primeiro, máximo de 5 anos de uso. Segundo, mais de 125 cilindradas. Terceiro, alça metálica lateral qual o passageiro possa segurar-se. Quarto, identificação contendo a palavra mototáxi. Quinto, isolamento lateral do cano de descarga para evitar queimadura ao passageiro. Sexto, antena frontal de proteção contra os fios ou linhas impregnadas de material cortante. Parágrafo único. Anualmente, os órgãos competentes efetuarão a vistoria de segurança vincular para verificar a satisfação de todos os requisitos exigidos para os fins e ao que destina o motocicleta. Artigo 7º. Cada motocicleta deverá pertencer ao mototaxista, que será o titular da autorização, podendo se inscrever um auxiliar. Parágrafo único. São vinculados exclusivamente uma motocicleta, o proprietário e seu auxiliar. Capítulo 5º. Da vinculação da propaganda do artigo 8, a motocicleta de serviço do mototáxi poderá portar dispositivo de vinculação de propaganda visual, desde que este não prejudique a visibilidade das vias ou do outro veículo, de qualquer forma possa interferir a condução da motocicleta ou trazer risco ao acidente. Capítulo 6. Da prestação de serviço, seção da autorização. Artigo 9. A autorização para a prestação de serviço de mototáxi é expedida exclusivamente às pessoas naturais, tem natureza personalíssima e será outorgada pelo Poder Executivo aos seus atenderes aos requisitos definidos na legislação em vigor. Fica condicionado ao pagamento de taxa. Mesmo que organizados em cooperativas, fica assegurado ao mototaxista o caráter individual da autorização do município para a prestação do serviço. Seção 2ª, da renovação. Artigo 10. A autorização para a subprestação de serviço de mototáxi deve ser renovada anualmente, sendo necessária a comprovação de atendimento para todos os requisitos, vedada a sua transferência ou qualquer tipo. Artigo 11º. O mototaxista titular poderá transferir o seu vínculo para outra motocicleta, ficando desabilitado anterior para a prestação de serviço de mototáxi. Parágrafo único. Se houver mototaxista auxiliar vinculando a motocicleta desabilitado, este poderá ser vinculado a outro. O pedido do titular deve-se, desde que ainda esteja dentro do prazo de autorização. Atenção, 3º. Da extinção da autorização do mototaxista. Artigo 12. Extingue-se a autorização, primeiro, pelo discurso do prazo, se não renovado. Segundo, pelo falecimento do titular. Terceiro, pela perda de qualquer dos requisitos ao exercício da atividade constatada em vistoria periódica ou fiscalização. Quarto, pelo não atendimento a qualquer dos deveres previstos nesta lei, constando pela autoridade municipal, de ofício ou requerimento de usuário do serviço, assegurada ampla defesa ao detentor
da autorização. Ou quinto, quando comprovado em processo judicial a utilização do veículo com consentimento do condutor para praticar, facilitar ou encobrir ato criminoso. Capítulo 7 das disposições finais. Artigo 13º. A regulamentação do serviço de mototáxi fixará, primeiro, a quantidade de vagas disponíveis para o município. Segundo, os pontos de parada de mototáxi. Terceiro, a tarifa a ser cobrada. Artigo 14º. Esta lei em vigor na data de publicação, revogada a Lei Municipal 469, de 28 de dezembro de 1998, bem como todas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2017. José Aparecido Diniz, Prefeito. Agora vou ler a justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, a par dos meus cordiais cumprimentos, submeto a esta respeitada Casa de Leis o projeto de lei 26, de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre a revogação da Lei 469/1998, que dispõe sobre a criação e concessão de serviço de mototáxi e das outras providências. A Lei 469/1998, que vigora atualmente, dispõe que as concessões das vagas de mototáxi serão realizadas por sorteio, o que fere as disposições da Lei Federal 8.666/1993, a qual determina em seu artigo 2º que as concessões e as permissões devem ser necessariamente precedidas de licitação. Ademais, o texto de lei 469/1998 será ultrapassado, além de ser omisso quanto ao requisito de demais critérios a serem observados. Por fim, está salientar que no ano de 2009, data posterior à sanção de lei 469/1998, foi editada a Lei Federal 12.009, que de 29 de julho de 2009, a qual regulamenta o exercício da atividade dos profissionais de transporte de passageiro, mototáxi, entrega mercadorias e em serviço comunitário de rua, é o motoboy, com o uso de motocicleta. Portanto, submeto a presente proposta a esta Casa de Leis para que seja analisada e aprovada por Vossas Excelências. Abadiânia, Goiás, 30 de novembro de 2017, José Aparecido Diniz, Prefeito. E aqui estão anexadas a criação do mototáxi. Projeto vai assessoria jurídica para elaboração de pareceres. Passo a palavra agora para Davi, para fazer a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei 20/2017, LOA, que, se não havendo pedido de vista, será iniciada a primeira discussão e votação. Do relatório, a vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração parecer para análise do projeto de lei número 020/2017. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e dispõe sobre a lei orçamentária anual. Antes de exarar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica distrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade do projeto, não cabendo à comissão emitir juízo de valor sobre o mérito do projeto. O mérito do projeto deve ser analisado pelo egrégio plenário da Câmara Municipal. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade
Até a presente data não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 36 do Regimento Interno da Casa, o qual outorga competência a esta comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto com a Lei Orgânica Municipal e com a Constituição Federal e Estadual. Cabe ainda nessa fase do processo legislativo proceder com a verificação da juridicidade da técnica legislativa do texto normativo. A proposição deve ser analisada sob dois aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. Na apreciação dos requisitos formais de constitucionalidade, será observada a legalidade de iniciativa, ou seja, verificar se o autor do projeto possui legitimidade para sua propositura. Também será analisado se a matéria de competência residual, isto é, se o objeto do projeto de lei pode ser incorporado à legislação municipal sem violação das normas federais e estaduais. Quanto ao aspecto material, será observado se o conteúdo da proposição é compatível com o ordenamento jurídico constitucional, ou seja, se a norma a ser editada pela municipalidade não viola uma norma constitucional de fundo que estabeleça direitos e deveres. O projeto de lei em questão é de iniciativa do ilustre prefeito municipal, a quem compete iniciar o processo legislativo de forma privativa, tendo em vista que o conteúdo do projeto é o orçamento anual para o exercício de 2018. Dessa forma, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria de competência residual, pois cabe tão somente ao chefe do Poder Executivo local iniciar o processo legislativo quando se tratar da estimativa da receita e fixação de despesa. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico é obrigação do município dispor em lei municipal anualmente sobre o orçamento para o exercício seguinte. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorrida e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei ordinária é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do parágrafo 1 do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia e Goiás, aos 4 dias do mês de dezembro de 2017. Vereador Davi Félix Vaz da Silva, relator CCJ. Vamos agora fazer o parecer da Comissão Projeto de Lei 020/2017. Vistos relatados e discutidos a análise do projeto de lei número 020/2017, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2018. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia e Goiás em acolher o parecer do relator que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores Éder Ferreira Martins, Carlos Cleiton da Fé Abrantes e Davi Félix Vaz da Silva. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia e Goiás, aos 4 dias do mês de dezembro de 2017, vereador Davi Félix Vaz da Silva, relator CCJ, vereador Éder Ferreira Martins, presidente da CCJ, vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes, membro da CCJ. Passo agora a fazer a leitura dos pareceres de Finanças e Orçamento. Fazem parte da comissão vereador Rosemar José da Silva, Ivanei Pereira da Silva e a relatora Neuza Jacinto Diniz. Relatório. Veio o exame dessa comissão o projeto de lei número 020/2017, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a instituição do plano plurianual. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Dessa forma,
Cabe a esta comissão opinar sobre os aspectos financeiros e orçamentários do projeto. O Poder Executivo pretende estimar a receita e fixar a despesa do município para o período 2018. Como se trata da instituição de uma das leis orçamentárias municipais, não há que se falar em qualquer violação às quais qualquer norma jurídica, tampouco às leis orçamentárias. Assim sendo, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como o voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto, nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 4 de dezembro de 2017, Neuza Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamento. Votam como relator os vereadores Ilvanei Pereira da Silva e Rosemar José da Silva. Está em discussão é o projeto de lei número 20/2017, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2018. O vereador Éder Martins acabou de pedir vista do projeto. Concedida. Segunda votação do projeto de lei 17/2017, que dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do município com o regime próprio de previdência social. Antônio Sérgio. Favorável. Carlos Cleito. Favorável. Clarindo Borges. Favorável. Davi Félix. Favorável. Éder Martins. Ilvanei. Favorável. José Maria. Favorável. Neuza. Favorável. Newton. Favorável. Rosemar. Favorável. Aprovado em segunda votação, e a matéria vai à assessoria jurídica para elaboração do autógrafo de lei após o senhor prefeito para sanção. Passa a palavra agora ao segundo secretário da mesa para fazer a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Ofício 411. Senhor Presidente, caminha Vossa Excelência a Lei 836, de 21 de novembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóveis com a Diocese de Anápolis, Paróquia São Pedro de São Paulo e Abadiânia, Goiás, das outras providências, devidamente sancionada e publicada para conhecimento e anotação de baixa, por oportuno renal protesto de elevado apreço de consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 434. Senhores vereadores, acuso o recebimento do ofício supramencionado para ressaltar, inicialmente, que a segurança pública é a obrigação do Estado, e não as dos municípios. Logo, a construção das unidades penais e atribuições do Estado de Goiás. Contudo, apesar disso, informo a Vossas Excelências que estamos trabalhando no sentido de realizar nossos sonhos e remover a unidade penal de Abadiânia do centro da cidade para o local adequado, inclusive junto ao Departamento de Deputados Estaduais e Federais, a fim de viabilizar emendas para o campo. Por oportuno renovo protesto de elevado preço de consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício 437. Senhores vereadores, acuso o recebimento do ofício supramencionado para encaminhar a Vossas Excelências cópia do expediente que solicita ao governador do Estado de Goiás a implantação do Colégio Militar em nossa cidade de Abadiânia, Goiás. Por oportuno, renovo o protesto de elevado apreço e de estrita consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício que mandou para o senhor governador. A parte complementar de sirvo aos presentes expedientes para encaminhar a Vossa Excelência o requerimento do vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes para a implantação de um colégio militar nessa cidade de Abadiânia, Goiás. Ao tempo que ratifico tal pedido, eis que nossa cidade necessita muito de um colégio deste tipo, ao ensejo de livre protesto, considerações e respeito. José Aparecido Alves Diniz, prefeito.
Vai olhar, mas se a gente vai conversar. Encerrou todos os ofícios. Caso o vereador deseja a cópia dos ofícios, pode pegar na secretaria. Não tendo mais nenhuma matéria em pauta, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos os nossos internautas, a Rádio Capivari, que está nos acompanhando todos os dias, e lembrando que amanhã, às 9 horas, sessão ordinária nessa Casa de Leis. Não, foi passada para amanhã a sessão de quinta. Amanhã às 9 horas. Bom dia a todos e muito obrigada.